assim dizer, indulgências plenárias que afastam de vós, após a morte, toda a influência terrestre. 6. Poderias descrever-nos o mais exatamente possível a natureza da perturbação que experimentastes, sua duração e as sensações quando vos reconhecestes? Resp. Quando morri, eu tinha perfeito conhecimento de mim mesmo e intervia com calma o que muitos outros temem com tanto pavor. Meu trespasse foi rápido e a consciência de mim mesmo não mudou. Ignoro quanto tempo durou a perturbação, mas, quando despertei, realmente estava morto. 7. No momento em que vos reconhecestes, achastes-vos isolado? Resp. Sim, aliás, pelo coração, ainda estava ligado à terra. Não vi imediatamente espíritos à minha volta, somente pouco a pouco. 8. Que pensais dos confrades que buscam, por meio da ciência, provar aos homens que neles não há senão matéria e que somente nada os aguarda? Resp. Orgulho. Quando estiverem perto da morte, talvez se calem, é o que lhes desejo. Ah! Como dizia Lamennais há pouco, existem duas ciências, a do bem e a do mal. Eles têm a ciência que vem dos homens, a do mal. Observação. O espírito faz alusão a uma comunicação que Lamennais acabara de dar momentos antes, prova de que não esperara a evocação para comparecer à sessão. 9. Estais frequentemente junto de vossa esposa, do vosso filho e do vosso pai? Resp. Quase constantemente. 10. O sentimento que experimentais ao vê-los é diferente do que sentias em vida, quando estavas junto deles? Resp. A morte dá aos sentimentos, como as ideias, uma visão larga, mais cheia de esperança, que o homem não pode aprender na terra. Eu os amo, mas gostaria de tê-los junto a mim. É, sobretudo, em vista das esperanças futuras que o espírito deve ter coragem e sangue frio. 11. Estando aqui, podeis vê-los em casa sem vos perturbar? Resp. Oh! Perfeitamente. Observação. Um espírito inferior não o poderia. Somente os que têm certa elevação podem ver simultaneamente de pontos diferentes. Os outros ainda estão muito terra a terra. Lendo esta resposta, certas pessoas dirão, sem dúvida, que era uma boa ocasião de controle, que se deveria ter perguntado ao espírito o que faziam os seus parentes nesse momento e verificar ser exato. Com que objetivo teríamos feito? Para nos assegurarmos de que era realmente um espírito que nos falava. Mas, então, se não era um espírito, o médium nos enganava. Ora, há muitos anos esse médium presta o seu concurso à sociedade e jamais tivemos ocasião de suspeitar de sua boa-fé. Se o tivéssemos feito, como prova de identidade, não nos teria valido grande coisa, porque um espírito enganador teria podido sabê-lo tanto quanto o espírito verdadeiro. Assim, essa questão teria entrado na categoria das perguntas de curiosidade de prova, que os espíritos sérios desprezam e às quais jamais respondem. Como fato, sabemos por experiência que isto é possível, mas sabemos, igualmente, que quando um espírito quer entrar em certos detalhes, ele o faz espontaneamente, se o julgar útil, e não para satisfazer a um capricho. 12. Fazeis distinção entre o vosso espírito e o vosso perispírito. Qual a diferença que estabeleceis entre as duas coisas? Resp. Penso, logo sinto e tenho uma alma, como disse um filósofo. Não sei mais que ele a respeito. Quanto ao perispírito, é uma forma, como sabeis fluídica e natural, mas buscar a alma é querer buscar o absoluto espiritual. 13. Credes que a faculdade de pensar resida no perispírito? Numa palavra, que a alma e o perispírito sejam uma só e mesma coisa. Resp. E absolutamente como se perguntasses se o pensamento reside no vosso corpo. Um se vê, o outro se sente e se concebe. 14. Assim, não sois um ser vago e indefinido, mas um ser limitado e circunscrito. Resp. Limitado, sim, mas rápido como pensamento. 15. Quereis indicar o lugar onde estás aqui?
Resp. A vossa esquerda e a direita do médium. Nota: o Sr. Allan Kardec estava no mesmo lugar indicado pelo espírito. 16. Fostes obrigado a deixar o vosso lugar para me ceder? Resp. Absolutamente. Nós passamos através de tudo, como tudo passa através de nós, é o corpo espiritual. 17. Assim, estou mergulhado em vós. Resp. Sim. 18. Por que não vos sinto? Resp. Porque os fluidos que compõem o perispírito são muito etéreos, não suficientemente materiais para vós, mas, pela prece, pela vontade, numa palavra, pela fé, os fluidos podem tornar-se mais ponderáveis, mais materiais, e mesmo afetar o tato, o que acontece nas manifestações físicas e é a conclusão deste mistério. Observação: suponhamos um raio luminoso penetrando no local escuro, pode-se atravessá-lo, nele mergulhar, sem lhe alterar a forma nem a natureza. Embora esse raio seja uma espécie de matéria, é tão sutil que não oferece nenhum obstáculo à passagem da matéria mais compacta. Dá-se o mesmo com a coluna de fumaça ou de vapor que, igualmente, pode ser atravessada sem dificuldade. Somente o vapor, por ter mais densidade, produzirá no corpo uma impressão que não produz a luz. 19. Suponhamos que neste momento pudesseis tornar-vos visível aos olhos da Assembleia. Que efeitos produziriam nossos dois corpos, um dentro do outro? Resp. O efeito que vós mesmos imaginais. Naturalmente, todo o vosso lado esquerdo seria menos visível que o direito, estaria num nevoeiro, no vapor do perispírito. O mesmo ocorreria do lado direito do médium. 20. Suponhamos agora que vos pudesseis tornar não apenas visível, mas tangível, como já aconteceu algumas vezes. Isto poderia acontecer, conservando a situação em que estamos. Resp. Forçosamente eu me mudaria pouco a pouco de lugar, eu me construiria ao vosso lado. 21. Há pouco, quando falei somente da visibilidade, dissestes que estaríeis entre mim e o médium, o que indica que teríeis mudado de lugar. Agora, para a tangibilidade, parece que vos afastais ainda mais. Não seria possível tomardes as duas aparências, conservando nossa posição inicial, eu ficando mergulhado em vós. Resp. Não, absolutamente, já que respondo à pergunta. Eu me reconstruiria ao lado. Não me posso solidificar naquela posição, só posso aí ficar se permanecer fluídico. Observação: dessa explicação ressalta grave ensinamento. No estado normal, isto é, fluídico e invisível, o perispírito é perfeitamente penetrável matéria sólida. Já no estado de visibilidade há um comércio de condensação que o torna menos penetrável, enquanto no estado de tangibilidade a condensação é completa e a penetrabilidade não pode mais ocorrer. 22. Credes que um dia a ciência chegue a submeter o perispírito à apreciação dos instrumentos, como faz com os outros fluidos? Resp. Perfeitamente. Não conheceis ainda senão a superfície da matéria, mas a sutileza, a essência da matéria, só conhecereis pouco a pouco. A eletricidade e o magnetismo são caminhos certos. 23. Com que outro fluido conhecido perispírito tem mais analogia? Resp. Com a luz, a eletricidade e o oxigênio. 24. Há aqui uma pessoa que julga ter sido vosso camarada de colégio, não a reconheceis? Resp. Não a vejo, não me lembro. 25. É o Sr. Lucien B., de Montbrison, que esteve convosco no colégio de Lyon. Resp. Eu jamais teria pensado em vos encontrar assim. Estudei intensamente na terra, mas vos asseguro que meus estudos, como espírito, são ainda mais sérios. 1000 vezes obrigado, por vossa lembrança. Ano 4, junho de 1861, número 6. Conversas familiares de além-túmulo.
É um erro imaginar que não tenhamos nada a ganhar nas conversas com os espíritos de homens vulgares, e que só dos homens ilustres podem sair ensinamentos proveitosos. Em seus números, por certo, muitos serão insignificantes, mas muitos, também, de quem menos se espera, saem revelações de grande importância para o observador sério. Aliás, há um ponto que nos interessa em grau supremo, porque nos toca mais de perto, é a passagem, a transição da vida atual à vida futura, passagem tão temida que só o Espiritismo pode nos fazer encará-la sem pavor, e que só podemos conhecer estudando os casos atuais, isto é, os que acabam de transpô-la, sejam ilustres ou não. O Marquês de Saint-Paul, morto em 1860. Evocado a pedido de sua irmã, membro da sociedade, em 16 de maio de 1861. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 2. A senhora vossa irmã pediu-nos para vos evocar, embora seja médium, mas não ainda bastante desenvolvida para sentir-se segura. Resp. Tentarei responder da melhor forma possível. 3. Primeiramente ela deseja saber se sois feliz. Resp. Estou errante e este estado transitório nunca traz felicidade nem castigo absolutos. 4. Demorastes muito tempo para vos reconhecerdes. Resp. Fiquei muito tempo em perturbação, e dela não saí senão para bendizer a piedade dos que não me esqueciam e oravam por mim. 5. Podeis avaliar o tempo dessa perturbação? Resp. Não. 6. Quais de vossos parentes logo reconhecestes? Resp. Reconheci minha mãe e meu pai, ambos me receberam ao despertar. Eles me iniciaram na vida nova. 7. Como explicar que no fim de vossa doença parecieis conversar com os que havíeis amado na terra? Resp. Porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Eu era vidente antes de morrer e meus olhos se velaram na passagem da separação definitiva do corpo, porque muito vigorosos ainda eram os laços carnais. Observação: o fenômeno do desprendimento antecipado da alma é muito frequente. Antes de morrer, muitas pessoas entreveem o mundo dos espíritos, sem dúvida, com o objetivo de suavizar, pela esperança, o pesar de deixar a vida. Mas o espírito acrescenta que seus olhos se velaram durante a separação, com efeito, o que sempre ocorre. Nesse momento o espírito, perdendo a consciência de si mesmo, jamais testemunha o último suspiro de seu corpo e a separação se opera sem que dela se dê conta. As próprias convulsões da agonia são um efeito puramente físico, cuja sensação o espírito quase nunca experimenta. Dizemos quase porque pode acontecer que estas últimas dores lhe sejam infligidas como castigo. 8. Como é que as lembranças da infância parecem vir de preferência a outras? Resp. Porque o começo é mais aproximado do fim do que o meio da vida. 9. O que pretendeis significar com isso? Resp. Que os moribundos se lembram e veem, como consoladora miragem, os anos jovens e inocentes. Observação: é provavelmente por um motivo providencial semelhante que os velhos, à medida que se lhes aproxima o termo da vida, algumas vezes têm lembranças tão precisas dos menores detalhes de seus primeiros anos. 10. Porque, referindo-se ao vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa. Resp. Porque, como disse, eu era vidente e sentia claramente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Tais diferenças, ligadas entre si pelo fluido da vida, tornam-se bem distintas aos olhos dos agonizantes clarividentes. Observação: eis aí uma particularidade singular, apresentada pela morte desse senhor. Nos seus últimos momentos dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber; ele tem frio, é preciso aquecê-lo; ele sofre em tal região, etc. E quando lhe diziam: mas sois vós que tendes sede, ele respondia: não, é ele. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências,
O eu pensante está no espírito e não no corpo, já em parte desprendido. O espírito considerava seu corpo como uma outra individualidade, que, a bem dizer, não era ele. Era, pois, ao seu corpo que deviam dar de beber, e não a ele, espírito. 11. O que dissestes do vosso estado errante da duração da vossa perturbação levam a crer que não sois muito felizes. No entanto, vossas qualidades deveriam fazer supor o contrário. Aliás, há espíritos errantes que são muito felizes, como os muito infelizes. Resp. Estou num estado transitório. As virtudes humanas aqui adquirem seu verdadeiro valor. Sem dúvida meu estado é 100.000 vezes preferível ao da encarnação terrena, mas sempre carreguei comigo as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo, e minha alma não será saciada senão quando se alçar aos pés de seu Criador. Henri Mondeux. Sociedade Espírita Parisiense, 26 de abril de 1861. Os jornais anunciaram, em fevereiro último, a morte súbita do pastor Henri Mondeux, o célebre calculador, que sucumbiu nos primeiros dias de fevereiro de 1861 a um ataque de apoplexia na diligência de Condom, Gers, com cerca de 34 anos. Tinha nascido na Touraine e desde a idade de 10 anos fez-se notar pela prodigiosa facilidade com que resolvia, de cabeça, as mais intrincadas questões de aritmética, embora completamente iletrado e não havendo feito nenhum estudo especial. Logo atraiu atenção e muitas pessoas iam vê-lo, enquanto pastoreava seus rebanhos. Os visitantes divertiam-se em propor-lhe problemas, o que lhe proporcionava pequeno lucro. Lembravam ainda o pastor napolitano, Vito Mangiamelli que, poucos anos antes, tinha apresentado um fenômeno semelhante. Um professor de matemática do Colégio de Tours pensou que um dom natural tão notável deveria dar resultados surpreendentes, se fosse auxiliado. Em consequência, empenhou-se na tarefa de o educar, mas não tardou a perceber que lidava com uma das mais refratárias naturezas. Com efeito, aos 16 anos de idade, mal sabia ler e escrever correntemente e, coisa extraordinária, jamais conseguira o professor que lhe retivesse o nome das figuras elementares de geometria, de sorte que sua faculdade era inteiramente circunscrita às combinações numéricas. Era, pois, um calculador, mas não um matemático. Uma outra singularidade é que ele jamais pôde dobrar-se às nossas fórmulas de cálculo, nem mesmo as compreendia, tinha sua própria maneira, a qual nunca pôde dar conta de maneira clara, não sendo capaz de explicá-la nem aos outros, nem a si mesmo, e que se prendia a uma memória prodigiosa dos números. Dizemos dos números e não dos algarismos, porque a visão destes últimos o atrapalhava mais que o ajudava. Preferia que os problemas fossem colocados verbalmente, e não por escrito. Tal é, em resumo, o resultado das observações que nós próprios fizemos sobre o jovem Mondeux, e que, na ocasião, nos forneceram assunto para uma memória, lida na Sociedade Frenológica de Paris. Uma faculdade tão exclusiva, conquanto levada ao extremo limite, não podia abrir-lhe nenhuma carreira, porque nem mesmo poderia ser contador numa casa comercial, e disto seu professor se apavorava, e com razão. Este quase se censurava por havê-lo retirado de suas vacas, perguntando-se o que seria dele quando os anos o tivessem privado do interesse a ele ligado, sobretudo em razão da sua idade. Nós o perdemos de vista há 18 anos, parece que encontrou algum meio de subsistência dando sessões de cidade em cidade. 1. Evocação. Resp. 4 interessam 7, tanto nos outros mundos, como aqui. 2. Queríamos evocar-vos pouco depois de vossa morte, mas nos foi dito que não vos encontráveis em condição de responder. Parece que estáis agora. Resp. Eu vos esperava. 3. É provável que não vos lembreis de mim, embora eu tenha tido ocasião de vos conhecer muito particularmente na Prússia, e mesmo de assistir às vossas sessões. Quanto a mim,
Ainda me parece vos ver, bem como o professor de matemática que vos acompanhava, e que me deu preciosas informações sobre vós e vossa faculdade. Resp. Tudo isto é para que eu diga que me recordo de vós, mas somente hoje, em que minhas ideias estão lúcidas. 4. De onde vinha a estranha faculdade de que eres dotado? Resp. Eis a pergunta que eu sabia irias me dirigir. Começa-se por dizer, eu vos conhecia, eu vos tinha visto, eres notável e, enfim, chegais ao que de fato quereis. Pois bem, eu tinha a faculdade de poder ler em meu espírito os cálculos imediatos de um problema. Dizei que um espírito expunha diante de mim a solução, eu tinha apenas de ler, eu era médium vidente calculador e, não devo negar, uma pequena tabuada. 5. Tanto quanto posso lembrar-me, quando vivo não tinhas este espírito brincalhão, cáustico. Não eres mesmo um pouco grave? Resp. Veja. Porque a faculdade foi sempre empregada nisto, não restava mais outra coisa. 6. Como é que essa faculdade, tão desenvolvida para o cálculo, fosse tão incompleta para as outras partes mais elementares das matemáticas? Resp. Por certo eu era um tolo, não é mesmo? Dizei a palavra, eu aceitarei. Mas aqui, compreendeis, não mais tenho que desenvolver a minha faculdade para as cifras, e ela se desenvolve rapidamente para outras coisas. 7. Não tendes mais de desenvolvê-la para os números? O espírito escreve sem esperar o fim da pergunta. Resp. Quer dizer que Deus nos deu a todos uma missão. Tu, disse-me ele, vai espantar os sábios matemáticos, far-te-ei parecer sem inteligência para que fiquem mais impressionados, derrota todos os seus cálculos e faze que eles se digam, mas que tem ele acima de nós? Que tem de mais forte que o estudo? Queria Deus levá-los a procurar além do corpo? O que existirá de mais material que um algarismo? 8. Que fostes em outras existências. Resp. Fui enviado para mostrar outras coisas. 9. Eram sempre relativas às matemáticas. Resp. Sem dúvida, desde que a minha especialidade. 10. Eu tinha formulado alguns problemas para saber se tinhas sempre a mesma faculdade. Mas, de acordo com o que dizeis, julgo não ser mais necessário. Resp. Mas não tenho mais soluções a dar, não posso mais. O instrumento é mau, pois não é matemático. 11. Não poderíeis vencer a dificuldade. Resp. Nada é invencível, a própria Sebastopol foi tomada. Mas que diferença? 12. Em que vos ocupais agora? Resp. Quereis saber a que me entrego? Passei e espero um pouco antes de recomeçar minha carreira como médium, que deve continuar. 13. Em que gênero pensais exercer esta faculdade mediúnica? Resp. Sempre a mesma, porém mais desenvolvida, mais surpreendente. 14. Um membro faz a seguinte reflexão: das respostas do espírito infere-se que ele agiu como médium na Terra, levando a crer que teria sido auxiliado por outro espírito, o que explicaria por que hoje já não goza dessa faculdade. Resp. É que meu espírito foi feito de propósito para ver os números que os outros espíritos me passavam, ele os captava melhor do que o fareis, tinha o dom do cálculo, pois foi nesse gênero que eu me exercitava. Buscam-se todos os meios de convencer, todos são bons, pequenos ou grandes, e os espíritos assenhoreiam-se de todos. 15. Fizestes fortuna com vossa faculdade, correndo o mundo para dar sessões? Resp. Perguntar se o médium faz fortuna. Vós vos enganais de caminho. Claro que não. 16. Mas não vos consideráveis como médium. Nem mesmo sabias do que se tratava. Resp. Não. Também me admirava de que me servisse tão pouco pecuniariamente. Isso me ajudou moralmente e prefiro o meu ativo, escrito no grande livro de Deus, as rendas que teria obtido do Estado. 17.
Agradecemos por vos terdes dignado a responder ao nosso chamado. Resp. Mudaste de opinião quanto à minha pessoa. 18. Não mudei, sempre tive por vós grande estima. Resp. Felizmente eu resolvi as questões, sem o que não me teríeis olhado. Observação: como se sabe, a identidade dos espíritos é difícil de ser constatada. Geralmente se revela por circunstâncias e detalhes imprevistos, por matizes delicados que somente uma observação atenta pode captar. Isto é mais significativo do que os sinais materiais, sempre fáceis de imitar pelos espíritos enganadores que, no entanto, não podem simular a capacidade intelectual ou as qualidades morais que lhes faltam. Poder-se-ia, pois, duvidar da identidade, nessa circunstância, sem a explicação muito lógica que o espírito dá da diferença existente entre o seu caráter atual e o que mostrava em vida, porque a resposta numérica que lhe dá a evocação não pode ser considerada como prova autêntica. Seja qual for a opinião que se possa formar a respeito da evocação acima, temos de convir que, ao lado de pensamentos faceciosos, ela os encerra profundos. Sobretudo as respostas às perguntas 7 e 16 são notáveis quanto a isto. Delas ressalta igualmente, assim como das respostas dadas por outros espíritos, que o espírito Mondelx tem uma predisposição para as matemáticas, que é provável tenha exercido essa faculdade em outras existências, mas que não pertenceu ao rol de nenhuma das celebridades da ciência. Dificilmente se conceberia que um verdadeiro sábio fosse reduzido a fazer esforços de cálculo para divertir o público, sem alcance e sem utilidades científicas. Haveria muito mais motivos para duvidar de sua identidade se tivesse feito passar por Newton ou Laplace. Senhora Nice Gordon. Jovem mulher, notável pela doçura de caráter e pelas mais eminentes qualidades morais, falecida em 1860. Evocada a pedido de seu pai e de seu marido. Pertencia a uma família de trabalhadores das minas de carvão nos arredores de Saint-Étienne, circunstância importante para melhor apreciar a sua evocação. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui. 2. Vosso marido e vosso pai pediram-me que vos chamasse e se sentirão felizes em obter uma comunicação vossa. Resp. Também estou muito feliz em poder dá-la. 3. Porque fostes subtraída tão cedo à afeição de vossa família. Resp. Porque terminavam as minhas provas terrestres. 4. E desvê-los algumas vezes. Resp. Ó. Estou incessantemente junto deles. 5. Sois feliz como espírito? Resp. Sou feliz, espero, aguardo, amo, os céus não constituem terror para mim e espero, confiante com amor, que as brancas asas me conduzam. 6. Que entendeis por essas asas? Resp. Entendo tornar-me espírito puro e resplandecer como os mensageiros celestes, que me deslumbram. Observação: as asas dos anjos, arcanjos e serafins, que são espíritos puros, não passam, evidentemente, de um atributo imaginado pelos homens para descrever a rapidez com a qual se transportam, uma vez que a sua natureza etérea os dispensa de qualquer sustentáculo para percorrer os espaços. Contudo, podem aparecer aos homens com esse acessório e, assim, corresponderem ao pensamento destes, do mesmo modo que outros espíritos tomam a aparência que tinham na terra, para se fazerem mais bem conhecidos. 7. Vedes vosso cunhado, morto há algum tempo e que evocamos o ano passado? Resp. Eu vi entre os espíritos, quando cheguei. Agora não o vejo mais. 8. Por que não o vedes mais? Resp. Nada sei quanto a isto. 9. Vossos parentes podem fazer algo que vos seja agradável? Resp. Podem. Esses entes queridos não devem mais me entristecer com a visão de seus pesares, pois sabem que não estou perdida para eles. Que meu pensamento lhes seja suave, leve e perfumado em sua lembrança.
Transitei na vida como uma flor, e nada de triste deve subsistir de minha rápida passagem. 10. Como se explica que a vossa linguagem seja tão poética e tão pouco relacionada com a posição que tinhais na terra? Resp. Porque a minha alma que fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos, e muitas vezes Deus permite que espíritos delicados se encarnem entre os homens mais rudes para lhes fazer pressentir as delicadezas que atingirão e que mais tarde compreenderão. Observação: sem essa explicação, tão lógica e tão conforme a solicitude de Deus para com as suas criaturas, dificilmente nos daríamos conta do que, à primeira vista, poderia parecer uma anomalia. Com efeito, que de mais gracioso e mais poético que a linguagem do espírito dessa jovem senhora, educada em meio aos mais rudes trabalhos. A contrapartida se vê muitas vezes, são espíritos inferiores, encarnados entre homens mais adiantados, mas com objetivo oposto. É em vista de seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com um mundo esclarecido e, algumas vezes, também, para servirem de prova a esse mesmo mundo. Que outra filosofia pode resolver tais problemas? 11. Evocação do Sr. Gordon, filho mais velho, já evocado em 1860. Resp. Eis-me aqui. 12. Lembrai-vos de que já fostes chamada por mim? Resp. Sim, perfeitamente. 13. Como é que vossa cunhada não vos vê mais? Resp. Ela se elevou. Observação: a esta pergunta ela havia respondido: nada sei quanto a isto, sem dúvida por modéstia. Agora tudo se explica, de uma natureza superior, pertence a uma ordem mais elevada, enquanto ele ainda está retido na terra. Seguem caminhos diferentes. 14. Quais têm sido vossas ocupações desde aquela época? Resp. Avancei na via dos conhecimentos, ouvindo as instruções dos nossos guias. 15. Poderias dar uma comunicação para o vosso pai, que ficará muito feliz. Resp. Caro pai, não creias perdidos os teus filhos e não sofras ante a visão dos nossos lugares vazios. Eu também te espero, sem nenhuma impaciência, porque sei que os dias que passam são outro tantos degraus subidos, a nos aproximarem um do outro. Ser grave e recolhido, mas não triste, porquanto a tristeza é uma censura muda, dirigida a Deus, que quer ser louvado em suas obras. Aliás, por que sofrer nesta vida triste, onde tudo se apaga, exceto o bem ou o mal que realizamos? Caro pai, coragem e confiança. Observação: a primeira evocação deste rapaz era marcada pelos mesmos sentimentos de piedade filial e de elevação. Tinha sido imensa consolação para os pais, que não podiam suportar sua perda. Compreende-se que a mesma coisa deveria ocorrer com a jovem senhora. Refeitos do desespero. Morte do Sr. Laferriere, membro do Instituto. Suicídio do Sr. Leonelli, a viúva e o médico. Somente para registrar os acidentes funestos que chegam ao conhecimento do público, causados pelo desespero, seriam necessários volumes e mais volumes. Quantos suicídios, doenças, mortes involuntárias, casos de loucura, atos de vingança, crimes mesmo, não produz ele todos os dias? Uma estatística muito instrutiva seria a das causas primeiras que levaram à perturbação do cérebro. Nela se veria que o desespero entra, pelo menos, com 4/5. Mas não é disto que queremos nos ocupar hoje. Eis 2 fatos assinalados pelos jornais, não a título de novidades, mas como assunto de observação. Lê-se no Siècle de 17 de fevereiro o último relato das exéquias do Sr. Laferriere. Terça-feira passada conduzimos à sua última morada, com alguns amigos entristecidos, uma jovem de 20 anos, arrebatada por uma doença de alguns dias. O pai dessa filha única era o Sr. Laferriere, membro do Instituto, inspetor-geral das faculdades de Direito. O excesso de dor fulminou esse pai infeliz e a resignação da fé cristã foi impotente para o consolar.
36 horas mais tarde, a morte vibrou um segundo golpe, e a mesma semana, que havia separado do pai e a filha, os reuniu novamente. Uma multidão numerosa e consternada seguia hoje o esquife do Sr. Laferriere. Segundo o jornal, o Sr. Laferriere tinha sentimentos religiosos, o que apreciamos, porquanto não se deve crer que todos os sábios sejam materialistas. Entretanto, esses sentimentos não impediram de sucumbir ao desespero. Estamos convictos de que se tivesse ideias menos vagas e mais positivas sobre o futuro, tais as que dá o Espiritismo, se tivesse acreditado na presença da filha ao seu lado, se houvesse tido a consolação de comunicar-se com ela, por certo teria compreendido que dela não estava separado senão materialmente por determinado tempo, e teria tido paciência, submetendo-se à vontade de Deus quanto ao momento de sua reunião, ter-se-ia acalmado pela ideia de que seu próprio desespero era uma causa de perturbação para a felicidade do objeto de sua afeição. Estas reflexões se aplicam ainda, e com mais razão, ao fato seguinte, que se lê no século de 1º de março último, o Sr. Leonel, de 25 anos, empresário de ônibus de Villemomble, em Paris, havia se casado, há cerca de 2 anos, com uma jovem a quem amava apaixonadamente. O nascimento de um filho, hoje com 1 ano de idade, viera a estreitar ainda mais a afeição do casal. Como seus negócios prosperavam, tudo lhes parecia pressagiar um longo futuro de felicidades. Há alguns meses a senhora L. foi subitamente acometida de febre tifoide e, apesar dos mais assíduos cuidados, malgrado todos os recursos da ciência, sucumbiu em pouco tempo. A partir desse momento, o Sr. L. foi tomado de grande melancolia, da qual nada podia subtraí-lo. Muitas vezes ouviam-no dizer que a vida lhe era odiosa e queria reunir-se àquela que havia levado toda a sua felicidade. Ontem, voltando de Paris em seu cabriolé, por volta das 7 horas da noite, o Sr. L. entregou o veículo ao palafreneiro e, sem dizer uma palavra a ninguém, entrou num aposento situado no resto do chão, contíguo à sala de jantar. 1 hora mais tarde, uma criada veio avisar que o jantar estava servido. Ele respondeu que não tinha necessidade de mais nada, estava recostado sobre a mesa, a cabeça apoiada nas mãos e parecia tomado de completa prostração. A doméstica avisou aos pais, que vieram para junto do filho. Tinha perdido a consciência. Correram à procura do Dr. Dubois. À sua chegada o médico constatou que Leon não existia mais. Tinha se envenenado com auxílio de uma forte dose de opiáceo, que havia comprado para os seus cavalos. A morte do rapaz causou viva impressão na região, onde gozava da estima geral. Certamente o Sr. Leonel acreditava na vida futura, pois se matou para ir reunir-se à esposa. Se houvesse conhecido, através do espiritismo, a sorte que aguarda os suicidas, teria sabido que, longe de apressar o momento dessa união, era um meio infalível de o retardar. A estes 2 fatos contrapomos o seguinte, mostrando o império que podem exercer as crenças espíritas sobre as resoluções dos que as possuem. Um de nossos correspondentes nos transmite o que segue. Uma senhora do meu conhecimento havia perdido o marido, cuja morte era atribuída a um erro médico. A viúva foi tomada de tal ressentimento contra este último, que o perseguia incessantemente com invectivas e ameaças, dizendo-lhe, onde quer que o encontrasse, carrasco, não morrerás senão por minha mão. Essa senhora era muito piedosa e boa católica, mas foi em vão que, para acalmá-la, lançaram mão dos socorros da religião. Chegou a ponto de o médico julgar dever dirigir-se à autoridade, para sua própria segurança. O Espiritismo conta numerosos adeptos na cidade habitada por essa senhora. Um de meus amigos, excelente espírita, disse-lhe um dia, que pensaríeis se pudesses ainda conversar com o vosso marido. Oh! Disse ela, se soubesse que tal era possível. Se tivesse certeza de não o haver perdido para sempre, consolar-me e esperaria.
Logo lhe deram a prova. Seu próprio marido veio ministrar-lhe conselhos e consolo, não tendo ela, pela linguagem do consorte, nenhuma dúvida quanto à presença dele junto a ela. Desde então se operou uma revolução completa em seu espírito, ao desespero sucedeu a calma, e as ideias de vingança deram lugar à resignação. 8 dias depois ela se dirigiu à casa do médico, o qual não se achava muito seguro quanto a essa visita, mas, longe de o ameaçar, ela lhe estende a mão e diz: nada temais, Senhor, venho pedir que me perdoe o mal que vos tenho feito, como eu vos perdoo o que me fizestes involuntariamente. Foi meu próprio marido que me aconselhou a postura que tomo no momento. Ele me disse que absolutamente não fostes a causa de sua morte. Aliás, tenho agora a certeza de que ele está perto de mim, veio e vela por mim, e que um dia estaremos reunidos. Assim, Senhor, não me queirais mal, como, por meu lado, não lhe desejo mais o mal. Inútil dizer que o médico aceitou logo a reconciliação e teve pressa em saber a causa misteriosa o que, doravante, devia a sua tranquilidade. Assim, sem o espiritismo, essa senhora provavelmente teria cometido um crime, por mais religiosa que fosse. Isto prova a inutilidade da religião? Não, de forma alguma, mas apenas a insuficiência das ideias que ela dá do futuro, apresentando de tal modo vago que deixa em muita gente uma espécie de incerteza, ao passo que o espiritismo, permitindo, por assim dizer, tocá-lo com o dedo, faz nascer na alma uma confiança e uma segurança mais completas. Ao pai que perdeu o filho, ao filho que perdeu o pai, ao marido que perdeu a esposa adorada, que consolação dá o materialista. Diz ele, tudo acabou, do ser que vos era tão caro nada resta, absolutamente nada, a não ser esse corpo que logo estará dissolvido. Mas de sua inteligência, de suas qualidades morais, de instrução adquirida, nada. Tudo isto é o nada, vós o perdestes para sempre. Já o espírita diz, de tudo isto nada é perdido, tudo existe, só há de menos o invólucro perecível, mas o espírito, liberto de sua prisão, está radiante, ele, junto de vós, ele vos vê, vos escuta e vos espera. Oh! Quanto mal fazem os materialistas ao inocularem, com os seus sofismas, o veneno da incredulidade. Jamais amaram, se assim não fora poderiam ver, impassíveis, os objetos de sua afeição reduzidos a um amontoado de poeira. Parece, pois, que, para eles, Deus reservou maiores rigores, desde que os vemos reduzidos à mais deplorável posição no mundo dos espíritos. Deus é tanto menos indulgente para com eles quanto mais perto estiveram de se esclarecer. Ano 4, julho de 1861, número 7. Conversas familiares de além-túmulo. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Um dos nossos assinantes nos envia a conversa seguinte, que teve com um de seus amigos, cuja perda lhe fora muito sentida, através de um médium estranho, já que ele mesmo não é médium. Além da notável elevação dos pensamentos, há de notar-se que os laços formados na terra, quando sinceros, não são rompidos pela morte. Primeira conversa, 28 de dezembro de 1860. 1. Evocação. Suplica ao espírito Julius P., que me foi tão caro, para vir comunicar-se comigo. Resp. Caro amigo, acudo ao teu apelo com tanta maior solicitude quanto não esperava poder comunicar-me contigo senão em tempo ainda recuado pela vontade de Deus. Quanto me é agradável ver esse tempo abreviado por tua vontade e poder dizer-te o quanto a provação que sofri na terra serviu ao meu progresso. Embora ainda errante, sinto-me completamente feliz, sem outro pensamento que o do entusiasmo pelas obras de Deus, que me permite desfrutar de todos os prodígios que Ele houve por bem colocar à minha disposição, deixando-me esperar uma reencarnação num mundo superior, onde seguirei a gradação afortunada que me levará à suprema felicidade. Possas tu, caro amigo, ouvindo-me,
ver em minhas palavras um presságio do que te espera. No último dia, virei tomar-te a mão para te mostrar a via que já percorro desde algum tempo com tanta alegria. Encontrar-me-ás como guia, como na vida terrestre me encontraste como amigo fiel. 2. Posso contar com o teu concurso, caro amigo, para alcançar o objetivo feliz que me deixas entrever. Resp. Fica tranquilo, farei o possível para que avances neste caminho onde ambos nos encontraremos com tanta emoção e prazer. Como outrora, virei dar-te todas as provas de bondade de coração a que sempre foste tão sensível. 3. Por tua linguagem devo concluir que és muito mais feliz do que em tua última existência. Resp. Sem contradita, meu amigo, muito feliz, e jamais o poderia repetir bastante. Que diferença! Não mais aborrecimentos, não mais tristeza, não mais sofrimentos corporais e morais, e, com isto, a visão de tudo o que nos foi caro. Muitas vezes eu estava contigo, ao teu lado. Quantas vezes te segui em tua carreira? Eu te via quando não me supunhas tão perto de ti, já que me julgavas perdido para sempre. Meu caro amigo, a vida é preciosa para o espírito, tanto mais preciosa quanto suave, e, como na terra, pode fazê-la servir ao seu adiantamento celeste. Fica bem persuadido de que tudo se harmoniza nos decretos divinos para tornar as criaturas de Deus mais felizes e que basta, de sua parte, ter um coração para amar e curvar a cabeça para ser humilde. Então se eleva mais alto do que poderia esperar. 4. Que desejas de mim, que te possa causar prazer? Resp. Teu pensamento ornado de uma flor. Nota. Tendo-se estabelecido uma discussão sobre o sentido desta resposta, o espírito acrescentou: quando digo teu pensamento ornado de uma flor, digo que, colhendo flores, deves pensar algumas vezes em mim. Hás de compreender que quero, tanto quanto possível, fazer-me notar por um de teus sentidos, tocando-te agradavelmente. 5. Adeus, caro amigo. Aproveitarei com prazer a próxima ocasião que tiver de te evocar. Resp. Esperarei com impaciência. Até mais ver, caro amigo. Segunda conversa, 31 de dezembro. 6. Evocação. Novo pedido ao meu amigo para vir dar-me uma comunicação no interesse de minha instrução. Resp. Eis-me de novo, caro amigo. Não peço mais do que vir dizer-te ainda uma vez o quanto me foste caro. Quero dar-te uma prova disso, elevando-me às mais altas considerações. Sim, meu amigo, a matéria nada é, trata duramente, nada temas, o espírito é tudo. Só ele se perpetua e jamais deve cessar de viver, nem de percorrer os caminhos que Deus lhe traça. Por vezes se detém em bordas escarpadas para retomar o fôlego, mas quando volta os olhos para o Criador retoma a coragem e rapidamente supera as dificuldades que encontra, eleva-se e admira a bondade de seu Senhor, que lhe distribui providencialmente as energias de que tem necessidade. Então avança, o empíreo se apresenta aos seus olhos, ao seu coração, ele marcha e logo se torna digno do destino celeste que entrevê. Caro amigo, nada mais temas, sinto em mim a coragem redobrada, as forças decuplicadas, desde que deixei a terra. Não mais duvido da felicidade predita que, comparada a que desfruto, será tão superior quanto a mais brilhante das pedras preciosas ou é o mais simples anel. Assim, vês quanto há de grandeza nas vontades celestes, e que será muito difícil para os seres humanos apreciar e pesar os seus resultados. Vossa linguagem dificilmente nos serve quando queremos exprimir o que vos deve parecer incompreensível. 7. Nada tens a acrescentar aos belos pensamentos que acabas de expressar? Resp. Sem dúvida não terminei, mas quis dar-te uma prova de minha identidade. Quando quiseres, eu te darei outras. Observação. Estas provas de identidade são o que todas morais e não resultam de nenhum sinal material, nem de nenhuma dessas questões pueris que muitas vezes algumas pessoas fazem com esse propósito.
As provas morais são melhores e mais seguras, uma vez que os sinais materiais sempre podem ser imitados por espíritos enganadores. Aqui, o espírito se deixa reconhecer por seus pensamentos, seu caráter, sua elevação e a nobreza do estilo. Certamente um espírito enganador poderia, quanto a este aspecto, tentar a contrafação, mas jamais passaria de uma imitação grosseira. Como lhe faltaria o fundo, ele não poderia imitar senão a forma, nem representar por muito tempo seu papel. 8. Visto estares nesta disposição benevolente, eu me sentiria feliz de aproveitá-la agora e te peço a gentileza de continuar. Resp. Eu te direi, abre o livro de teus destinos, o Evangelho, meu amigo, far-te-á compreender muitas coisas que eu não saberia expressar. Deixa a letra, toma o espírito desse livro sagrado e nele encontrarás todas as consolações necessárias ao teu coração. Não te inquietes com os termos obscuros, busca o pensamento e teu coração interpretará como deve interpretar. Agora estou mais bem informado e te confesso o erro em que nós, espíritos, incorríamos ao considerá-lo tão friamente quando vivos. Felizmente, hoje reconheço que, impulsionado pelo meu bom coração, teria podido, entendendo melhor os ensinamentos preciosos que o Divino Mestre nos deixou, neles aurir o socorro que me faltava. 9. Obrigado e adeus, caro amigo, aproveitarei com prazer a primeira ocasião que tiver para te evocar. Resp. Não duvides de que então virei, como venho hoje. Farei o melhor que puder. Ano 4. Agosto de 1861, número 8. Conversas familiares de além-túmulo. Dom Pera, prior de Amélie. Esta evocação foi feita o ano passado, na sociedade, a pedido do Sr. Borreal, de Niort, que nos havia encaminhado a seguinte notícia. Há cerca de 30 anos, tínhamos no priorado de Amélie, muito perto de Mauzé, um sacerdote chamado Dom Pera, o qual deixou na região uma reputação de feiticeiro. De fato ele se ocupava constantemente de ciências ocultas. Conta-se dele coisas que parecem fabulosas, mas que, segundo a ciência espírita, bem poderiam ter sua razão de ser. Há mais ou menos 12 anos, ao fazer com uma sonâmbula experiências muito interessantes, achei-me em relação com seu espírito. Ele se apresentou como um auxiliar, com o qual não podíamos deixar de ter êxito, entretanto fracassamos. Depois, em pesquisas da mesma natureza, fui levado a crer que esse espírito deveria ter se interessado por isso. Se não for abusar de vossa benevolência, venho pedir que o evoqueis e lhe seja perguntado quais foram e quais são suas relações comigo. Partindo daí, talvez um dia eu tenha coisas interessantes a vos comunicar. Primeira conversa, 13 de janeiro de 1860. 1. Evocação. Resp. Aqui estou. 2. De onde procedia a reputação de feiticeiro que tinhas em vida? Resp. Fofocas de comadres. Eu estudava química. 3. Qual o motivo que vos levou a entrar em contato com o Sr. Borreal, de Niort? Resp. O desejo de me distrair um pouco, a propósito do poder que ele julgava que eu tivesse. 4. Diz ele que vos apresentastes como um auxiliar em suas pesquisas. Poderias dizer-nos qual era a natureza dessas pesquisas? Resp. Não sou bastante indiscreto para trair um segredo que ele não julgou por bem vos revelar. Vossa pergunta me ofende. 5. Não queremos insistir, mas vos faremos notar que poderíeis ter respondido de modo mais conveniente a pessoas que vos interrogam seriamente com benevolência. Vossa linguagem não é a de um espírito adiantado. Resp. Sou o que sempre fui. 6. De que natureza são as coisas fabulosas que contam sobre vós? Resp. Como já vos disse, são fofocas. Eu conhecia a opinião que tinham de mim e, longe de tentar abafá-la, fazia o que era preciso para favorecer. 7. Conforme a resposta precedente,
Parece que não progredistes após a morte. Resp. A bem da verdade, não procurei fazê-lo, pois não conheci os meios. Todavia, creio que deve haver algo a fazer, há pouco pensei nisto. 8. Vossa linguagem nos surpreende, vinda da parte de um espírito que em vida era sacerdote e que, por isso mesmo, devia ter ideias de certa elevação. Resp. Acredito que eu fosse muito pouco instruído. 9. Tende a gentileza de desenvolver o vosso pensamento. Resp. Pouco instruído para crer, mas bastante para saber. 10. Então não eres o que se chama um bom padre. Resp. Oh. Não. 11. Quais as vossas ocupações como espírito? Resp. Sempre a química. Creio que teria feito melhor se procurasse Deus, em vez da matéria. 12. Como pode um espírito ocupar-se de química? Resp. Oh. Permite-me dizer que a questão é pueril. Acaso terei necessidade de microscópio ou de alambique para estudar as propriedades da matéria, que sabeis tão penetrável ao espírito? 13. Sois feliz como espírito? Resp. Palavra de honra. Não. Creio que vos disse ter enveredado por falsa rota e vou mudá-la, sobretudo se for bastante venturoso para ser auxiliado, principalmente eu, que tive de rezar tanto pelos outros, o que, confesso, nem sempre fiz pelo dinheiro recebido, se, digo eu, não me quiserem aplicar a pena de talião. 14. Agradecemos por terdes vindo e faremos por vós o que não fizestes pelos outros. Resp. Valeis mais do que eu. Segunda conversa, 25 de junho de 1861. Tendo o Sr. Borreal, por nosso intermédio, dirigido novas perguntas ao espírito Dom Pera, este foi evocado novamente, por outro medianeiro e deu as seguintes respostas, das quais se podem extrair úteis lições, quer como estudo das individualidades do mundo espírita, quer como ensinamento geral. 15. Evocação. Resp. Que quereis comigo e por que me incomodais? 16. Foi o Sr. Borreal, de Neorte, que nos pediu para vos dirigir algumas perguntas. Resp. Que quer ainda de mim? Não está contente por me perturbar em Neorte? Porque é necessário que me evoquem em Paris, onde nada me atrai. Bem gostaria que ele tivesse a ideia de me deixar em paz. Ele me chama, evoca-me e me põe em contato com sonâmbulos. Faz-me evocar por terceiros. Esse senhor é muito enfadonho. 17. Contudo deveis lembrar-vos de que já vos evocamos e que respondestes de maneira mais cortês que hoje, e até havíamos prometido orar por vós. Resp. Lembro-me muito bem, mas prometer e fazer são coisas diferentes. De fato, orastes, mas, e os outros? 18. Certamente os outros também oraram. Enfim, quereis responder às perguntas do Sr. Borreal? Resp. Garanto-vos que, por ele, não tenho a mínima vontade de o satisfazer, porque está sempre em minhas costas. Perdoai a expressão, mas ela é verdadeira, tanto mais quanto entre mim e ele não existe nenhuma afinidade, mas, para vós, que piedosamente chamastes sobre mim a misericórdia do alto, quero responder o melhor que puder. 19. Dizieis há pouco que vos incomodavam. Poderíeis dar-nos uma explicação a respeito, para nossa instrução pessoal? Resp. Digo ser incomodado no sentido que chamastes a minha atenção e o meu pensamento para junto de vós, ocupando-vos de mim e vi que teria de responder ao que me perguntasses, fosse ainda por polidez. Explico-me mal, meu pensamento estava alhures, em meus estudos, minha ocupação habitual. Vossa evocação forçosamente atraiu-me a atenção sobre vós, sobre as coisas terrenas. Consequentemente, como não estava em meus propósitos ocupar-me de vós e da terra, incomodaste-me. Observação: os espíritos são mais ou menos comunicativos e comparecem mais ou menos de boa vontade, conforme seu caráter. Mas podemos estar certos de que,
Como os homens sérios, não gostam dos que os importunam sem necessidade. Quanto aos espíritos levianos, é diferente, estão sempre dispostos a intrometer-se em tudo, mesmo quando não são chamados. 20. Quando vos pusestes em contato com o Sr.